Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uma típica cidade universitária, com pouco mais de 250 mil habitantes, onde jovens de diversas regiões do estado se reuniam para estudar, sonhar e viver intensamente os anos de faculdade. Era madrugada de 27 de janeiro de 2013, e a Boate Kiss, um dos pontos mais famosos da cidade, recebia centenas de pessoas. O evento da noite era animado pela banda gurizada Fandangueira, muito popular entre os estudantes. A expectativa era de diversão até o amanhecer, mas o que começou como uma celebração se transformaria em uma das maiores tragédias da história do Brasil. A boate estava lotada. Estima-se que mais de 1.000 pessoas tenham entrado naquele espaço que, segundo relatos posteriores, não possuía condições adequadas para comportar tanta gente. Os jovens, em sua maioria estudantes, dançavam, bebiam e celebravam a vida. Do lado de fora, famílias descansavam em suas casas, sem imaginar que em poucas horas seriam atingidas por uma dor impossível de descrever. O ambiente da Kiss, à primeira vista, parecia como qualquer outra boate. Música alta, pista cheia, fumaça artificial. Mas detalhes escondidos nas sombras dariam sentido ao desastre que viria. O teto era revestido de espuma acústica de baixa qualidade e altamente inflamável. As saídas de emergência eram praticamente inexistentes ou bloqueadas. O local tinha apenas uma porta de acesso, usada tanto para entrada quanto para saída. Poucos perceberam, mas aquele espaço que transmitia alegria era, na verdade, uma armadilha mortal. Às 2h30 da manhã, tudo parecia normal. A banda tocava, o público vibrava, celulares registravam momentos de felicidade. Ninguém poderia prever que, em poucos minutos, gritos de socorro substituiriam a música. Um artefato pirotécnico utilizado no palco, aparentemente inofensivo, seria a faísca que incendiaria a tragédia. E foi assim que uma noite comum se transformou em pesadelo coletivo. Em questão de instantes, a diversão deu lugar ao pânico. O que aconteceu dentro da boate Kiss naquelas horas mudaria para sempre não apenas a cidade de Santa Maria, mas o Brasil inteiro. O incêndio que se iniciaria naquele instante não se limitou a consumir paredes, móveis e corpos jovens. Ele queimaria, também, a confiança da sociedade em suas instituições, revelando um sistema corroído pela negligência e pela corrupção. O incêndio, o caos em questão de minutos. O fogo começou no palco. O vocalista da banda acendeu um sinalizador semelhante aos usados em shows de grande porte. O efeito visual deveria durar apenas alguns segundos, mas a faísca atingiu o teto, revestido por espuma inflamável. Em questão de segundos, as chamas se espalharam. No início, muitos pensaram que fazia parte da apresentação. Risos, gritos de empolgação. Mas logo a realidade se impôs. O fogo tomou conta do teto e a fumaça preta começou a descer rapidamente, tornando impossível enxergar. O calor era insuportável e o ar, irrespirável. Aquilo que parecia apenas um susto virou um inferno. A boate estava superlotada. Havia mais de 1.000 pessoas no espaço. Quando perceberam o perigo, todas correram em direção à única saída disponível. A porta estreita, insuficiente para escoar tanta gente, virou uma armadilha. Pessoas se empurravam, tropeçavam, caíam. Em poucos minutos, corpos se amontoavam na entrada, bloqueando ainda mais a saída. Relatos de sobreviventes descrevem cenas de puro desespero. Amigos se separando, pessoas tentando quebrar paredes, jovens desmaiando por inalar a fumaça tóxica. Muitos morreram não pelas chamas, mas pela inalação do cianeto liberado pela queima da espuma acústica. O veneno era tão potente que bastavam 2 minutos de exposição para perder os sentidos. Alguns conseguiram escapar, mas carregam até hoje memórias perturbadoras. Gritos ecoavam, celulares caíam ao chão, gente tentando se proteger com camisetas no rosto. Bombeiros e policiais foram acionados, mas o caos era tão grande que qualquer ação parecia insuficiente diante da tragédia em curso. Do lado de fora, pais começaram a chegar, desesperados, procurando por seus filhos. Ambulâncias lotavam as ruas, hospitais entravam em colapso, voluntários doavam sangue sem parar. A cidade inteira foi tomada pela dor em questão de minutos. Quando as chamas se dissiparam, o que restou foram cinzas, corpos espalhados e uma cena apocalíptica. O incêndio matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. O que deveria ser uma madrugada de festa se transformou em uma das maiores catástrofes da história recente do Brasil. As vítimas, juventude interrompida. As vítimas da Boate Kiss eram, em sua maioria, jovens universitários entre 18 e 25 anos.
Sonhos interrompidos de futuros médicos, professores, engenheiros e artistas. Muitos haviam se mudado para Santa Maria para estudar. Outros estavam apenas visitando amigos. Todos buscavam a mesma coisa: viver momentos de alegria. Os relatos das famílias são dilacerantes. Pais que receberam telefonemas na madrugada, correndo desesperados para hospitais e necrotérios. Mães que aguardaram por horas apenas para reconhecer seus filhos entre os mortos. Irmãos e amigos que sobreviveram carregam a culpa de terem escapado, enquanto outros não tiveram a mesma sorte. Histórias individuais reforçam a dimensão da tragédia. Havia aniversariantes comemorando seus dias, casais que planejavam casamento, estudantes prestes a se formar. Em segundos, tudo foi interrompido. A cidade de Santa Maria ficou irreconhecível. Filas em frente aos hospitais se formaram. O ginásio municipal virou centro de apoio às famílias, mas também depósito de caixões. O silêncio da cidade nos dias seguintes era sufocante. O luto coletivo ultrapassou fronteiras e mobilizou todo o país. Mas a dor não parou ali. Muitos sobreviventes ficaram com sequelas físicas graves, como queimaduras e problemas respiratórios permanentes. Outros enfrentam até hoje sequelas emocionais, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. O incêndio não matou apenas quem estava na boate, mas também marcou para sempre quem sobreviveu e quem perdeu alguém. As investigações, negligência e corrupção expostas. O incêndio da Boate Kiss não foi apenas uma tragédia. Ele revelou um sistema falho, marcado por negligência, irresponsabilidade e corrupção. As investigações mostraram que a boate operava sem os alvarás necessários. A espuma usada no teto era inflamável e não deveria estar ali. Os extintores estavam vencidos ou não funcionavam. As saídas de emergência eram bloqueadas. Todos esses detalhes eram conhecidos pelas autoridades locais, mas nada foi feito. ¿Por qué a boate continuaba funcionando? A resposta caiu como bomba. Denúncias apontaram que havia conivência entre os proprietários do local e agentes públicos. Propinas e acordos de bastidores permitiam que irregularidades fossem ignoradas. O processo judicial levou à acusação de 4 pessoas, os 2 sócios da boate, um músico da banda e um funcionário responsável pela segurança. Todos foram julgados e condenados em primeira instância. No entanto, as condenações foram anuladas por questões processuais, em mais uma reviravolta jurídica que revoltou familiares das vítimas. Até hoje, mais de uma década depois, não há culpados definitivamente condenados cumprindo pena. A impunidade se transformou em uma segunda tragédia, tão dolorosa quanto a primeira. Para os familiares, a dor da perda se mistura à indignação com a falta de justiça. Legado da tragédia, justiça, memória e indignação. O incêndio da Boate Kiss não foi apenas um acidente. Ele se transformou em um símbolo da fragilidade do sistema de fiscalização no Brasil, da negligência empresarial e da corrupção que coloca vidas em risco. Após a tragédia, houve mudanças em legislações municipais e estaduais sobre prevenção de incêndios. Casas noturnas passaram a ser mais fiscalizadas. Mas, segundo especialistas, ainda há falhas graves na fiscalização e risco de novas tragédias. As famílias das vítimas se uniram em associações e movimentos que lutam por justiça e preservação da memória. Monumentos foram erguidos em Santa Maria, lembrando os jovens que perderam a vida naquela noite. A cada ano, em 27 de janeiro, homenagens são feitas, mas a ferida continua aberta. O legado do caso Boate Kiss é duplo. De um lado, a lembrança eterna das vítimas, jovens que jamais terão suas histórias concluídas. De outro, a vergonha de um país que falhou em proteger seus cidadãos e continua falhando em entregar justiça. Mais de uma década se passou, e a pergunta permanece: quem paga por 242 vidas interrompidas? Até quando a negligência e a corrupção continuarão sendo desculpas para tragédias evitáveis? O incêndio da Boate Kiss é mais que um caso criminal. É um alerta. É a prova de que, quando a ganância e a irresponsabilidade prevalecem sobre a vida, o preço a ser pago é incalculável. O caso da Boate Kiss não foi apenas uma tragédia isolada. Foi um espelho cruel de um país onde a negligência, a corrupção e a falta de responsabilidade podem custar centenas de vidas. Mais de uma década depois, as marcas continuam abertas. Famílias destruídas, sobreviventes que ainda carregam dores físicas e psicológicas, e uma sociedade que, ano após ano, se pergunta por que 242 mortes continuam sem uma resposta definitiva da justiça. A Boate Kiss se tornou símbolo daquilo que nunca pode se repetir.
Cada jovem perdido naquela madrugada representa uma promessa interrompida, um futuro roubado. Mas também representa um chamado, a necessidade urgente de cobrar mais rigor, mais transparência e, acima de tudo, mais respeito pela vida. E agora, a pergunta que ecoa é: será que aprendemos algo? Ou estamos apenas esperando pela próxima tragédia anunciada? Sino se você acredita que histórias como essa precisam ser lembradas para que nunca mais se repitam. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Alto-falante ajude a manter viva a memória das vítimas e a pressionar por justiça. Porque esquecer seria permitir que tudo aconteça de novo.